muito bem-vindos de volta ao meu canal. Sou Rodrigo Sevilha. Esse é o livro das alegações. Hoje nós vamos tratar deste assunto aqui que eu já publiquei no meu site. Vou ler e comentar o fardo levíssimo dos eunucos. Vejamos. Penso que se algum tipo de pré-existência fosse possível, no que aliás não acredito, eu escolheria a vida mais fácil possível, em que, ao mesmo tempo, toda a dificuldade que eu tivesse que viver seria experimentada logo de uma vez no começo da vida, de modo que me bastasse aguentar a pior parte de início, para daí viver um melhoramento contínuo até o momento de partir deste mundo. Eu não acredito em pré-existência, mas a impressão que eu tenho da minha vida é exatamente essa. Que ela é boa, mais fácil do que a maioria. Eu não sei nem o que é a maioria, né? Como é que você vai tirar uma média da vida humana, né? É muito difícil dizer. Mas eu gosto da minha vida. Né? Eu sou grato por ela, me sinto muito abençoado. E dou graças a Deus o tempo todo. E sou feliz, né? É isso que eu posso te dizer. E além de achar que tá fácil pra mim, fácil assim, é difícil, né? É fácil, é difícil, entendeu? É assim, eu digo que é fácil comparado com o que já foi, né? Assim, eu sinto que vem melhorando, né? Minha vida vai ficando cada vez melhor. Mas o que eu quero falar mesmo aqui é da questão da facilidade da vida, que às vezes vem de modos que você não imagina, né? Para um propósito espiritual. Então vamos lá. Né? Estou falando da facilidade, né? E principalmente a facilidade crescente. Talvez essa seja a realidade dos eunucos em geral. E aqui falo no sentido estritamente espiritual daqueles que não casam e não têm filhos, por quaisquer razões imediatas, e que relacionam providencialmente essa realidade ao desígnio do amor divino. Então, para vocês entenderem do que eu estou falando e não fazerem confusão, vocês têm que entender o que é essência e acidente. Tá? Isso é uma questão elementar de filosofia, mas que todo ser humano deveria compreender a importância desse discernimento entre o que é essência e acidente, justamente porque o fato de você não casar e não ter filhos, tá, te torna um eunuco do ponto de vista espiritual, independentemente de qual seja a razão imediata que tornou isso uma realidade. Tá? Então vou dar um exemplo para vocês. Não tem o pessoal que eles chamam de incels, né, hoje em dia. É um negócio que até custou para entender o que era, porque eu fico atrasado nas modas da cultura. Aliás, eu já era atrasado quando eu era mais jovem, né, que supostamente você está mais enfiado nas novidades. Eu já não entendia as coisas que aconteciam na escola. Eu me lembro até hoje, eu era criança, e aí eu estava saindo de uma aula de educação física, que era uma das coisas que eu detestava fazer. E aí eu estava andando assim, né, saindo de uma quadra de futebol, alguma coisa assim. Tava saindo, a gente tava saindo todo mundo ali da aula, né, eu era criança. Não lembro quantos anos tinha, mas sei lá, uns 10, 10, 11, alguma coisa assim. E aí não sei o que aconteceu, um cara tropeçou em mim, ou eu tropecei no cara, alguma coisa aconteceu ali, um colega lá, sei lá quem que era, nem lembro quem que era. E aí o cara virou pra mim e falou assim, o moleque virou pra mim e falou assim, o que foi, meu, tá me tirando? Vocês não têm ideia de como me deu trabalho essa frase dele. E eu não sabia o que ele queria dizer com esse de me tirando. Eu seriamente tentei pensar naquilo, eu falei, mas tirando ele da onde? Tirando da onde, botando aonde? Pra mim não fez sentido nenhum a frase dele. Porque eu sempre fui atrasado nesse negócio de gíria, as modas e tal. É verdade que eu sempre caguei pra isso aí, porque eu sempre caguei de participar, né, de uma coisa na moda, né, de parecer uma pessoa descolada, né, ou cool, como as pessoas falam em inglês. Nunca quis ser cool, nunca quis ser descolado, nunca quis participar de porra nenhuma. Eu nem teria ido pra escola se fosse por mim, né? Se fosse possível estudar tudo em casa e fazer as provas só para provar que eu sabia, para mim seria o paraíso isso daí. Infelizmente não me deixaram porque eu tinha que conviver com aqueles delinquentes, né? Entre os quais este que chegou para mim um dia e falou: "E tá me tirando?"
E para entender essa porra desse negócio que ele tava falando para mim, demorou tempos para entender. E no fim, como sempre, é uma besteira. Né? Então, eu já não sei mais por que eu estava falando disso. Desculpem. Eu faço a digressão, depois não consigo voltar. Eu estava falando de que é importante distinguir essência de acidente, né? Que isso aí é relevante, né? E que as pessoas não têm esse hábito e deveriam ter, tá? Então vamos voltar ao ponto aqui. Quando eu falo que uma pessoa é eunuco, né? No sentido espiritual, não importa o que causou imediatamente a situação da pessoa não casar e não ter filhos. O que importa é se essa pessoa, a pessoa que está nessa circunstância, se ela relaciona o fato de não casar e não ter filhos com uma providência divina que colocou ela nessa circunstância. Isso é o que é decisivo. A pessoa que faz isso é um eunuco do ponto de vista espiritual. Dá para entender? Lembrei, incels. Lembrei a digressão, que eu me perdi. Eu comecei a ver esse termo aparecer por aí, incels. Aí eu comecei a pesquisar na internet, involuntary celibacy, né? Quer dizer, celibato involuntário, né? Tem jovens que sofrem com isso daí porque não tem ninguém que fale bem, né, da castidade, por exemplo. Né? Você tem que se enfiar em alguma catacumba dentro de uma igreja tradicional para ainda ter alguém lá no fundo falando disso, da beleza da castidade. É muito difícil encontrar o elogio da castidade e ainda mais de uma vida como eunuco, ou seja, uma pessoa dedicada a Deus que abandonou essas coisas, essas pretensões. Então tem pessoas que podem estar sendo chamadas por Deus e, na verdade, cá entre nós, Deus sendo absoluto, ele está chamando a todos. Se a pessoa está nesta condição, ela tem uma facilidade. E aí o mundo é tão perverso, mentiroso e safado que aponta a facilidade que a pessoa tem de se relacionar com Deus como se fosse um defeito. E os bestas, os burros, também tem essa no outro lado da história. Os burros entram na onda. E começam a se sentir no dever de se dar satisfações. Para quem? Para esse mundo cheio de filha da puta, de vagabundo, de gente ordinária que não vale nada. Abre a janela para ver como é que é o mundo. É guerra, é morte, fome, peste. É o inferno. É esse inferno que quer dar lição de moral em mim? Porque eu sou involuntary celibacy, porque eu sou incel. Incel é o seu cu que é incel. Não pode aceitar essas coisas que os pessoal colocam em cima. Não pode. Aliás, tem uma coisa melhor ainda, né? Não é nem brigar e falar eu recuso. Ignora a existência das pessoas que pensam assim. A indiferença é um poder humano, é um superpoder. É como se fosse uma coisa sobrenatural. Você pode ignorar a existência de certas coisas ou pessoas ou ideias. Simplesmente dizer assim, isso não convém à minha vida. Eu tenho outros interesses. Simplesmente. Gente, isso é um superpoder. Dar as costas para o mundo. Aliás, se você quiser ter um relacionamento com Deus, você vai ter que fazer isso. Né? Então, tem a armadilha, mas também tem quem cair na armadilha, né? Ficar discutindo, enfim. Mas deu para entender? Existe a essência e o acidente. O que é o eunuco acidental? É o cara que por uma razão ou por outra não casa e não tem filho. O acidente é essa causa que fez a pessoa não casar e ter filho. Pode ser 200 milhões de coisas diferentes. Certo? A essência do eunuco, do ponto de vista espiritual, consiste em ele relacionar a sua circunstância de não casar e ter filhos com o desígnio divino. Ou seja, Deus providencialmente governou todas as circunstâncias de modo que eu estou nesta situação porque Ele quis. E isso é um privilégio para mim. Ok? Isso é a essência do negócio. Não importa os acidentes, o que importa é a essência. Deu para entender? Acho que sim. Ou seja, eunuco é aqui entendido como alguém que, por qualquer razão, não casou e não teve filhos, e que decidiu relacionar esse fato com um desejo de Deus, que tornou a sua vida diferenciada por esta razão especial, obedecendo àquela instrução divina que ensinou, em tudo e o tempo todo dai glória a Deus. Então, ao invés de ficar brigando com a circunstância, ou dando satisfação para essa raça de vagabundos que não tem nada a ver com a história,
Você se relaciona com Deus, não com o mundo, com o Deus, não com o espírito do mundo, com o Espírito Santo. Dá para entender? É uma escolha. Você, em tudo e o tempo todo, dá glória a Deus. Então você está nessa situação, não casou, não teve filhos. Já percebeu que esta é a sua vida? Ou porque você não pode fazer nada para mudar isso, ou porque você não quer, às vezes. Dá glória a Deus nisso. É uma diferenciação e uma razão especial para o seu relacionamento com Deus. Ora, o cristão já é convidado por Jesus a viver sob um fardo leve, livre da taxação do diabo através da mentira das religiões que reproduzem o culto do Ouroboros da tradição primordial. Ou seja, a mensagem cristã, o evangelho, que é a boa notícia, já é a notícia de uma libertação. Já é uma liberdade. Para de dar importância para o diabo, para as religiões. Esquece as religiões que são coisas do diabo. Vive com Deus. E Jesus falou, o meu fardo é leve. Você está livre da mentira. Certo? Então, isso já é uma revelação maravilhosa. Agora vamos lá. O eunuco entre os cristãos é assim convidado para um fardo mais leve ainda, imitando não só o próprio Filho de Deus quando este encarnou como Filho do Homem, mas também os mais excelentes entre os profetas e apóstolos, tornando assim a sua vida desembaraçada das várias formas de ônus carnal que obstruem a clareza de consciência e devoção da vida espiritual. Tá cheio de testemunhos disso. Jesus fala disso, os apóstolos falam disso, principalmente Paulo, profetas falam disso, e tá na história da igreja também, quando você vai ver os santos da igreja, tá, os caras que realmente parecia que entendiam do que estava falando, e a vida deles era uma coisa diferenciada, você vai ver eles estão imitando Jesus também, ou seja, abrindo mão do pacto Ouroboros, eles não casam, não têm filhos e vivem somente para Deus. E as pessoas, elas têm uma visão meio de Gibi Turma da Mônica, né? Que é, você vai virar um monge, você vai virar um personagem, né? Não, não é um personagem, é uma decisão. O ser humano pode decidir fazer isto. E todos poderiam fazer isto. E por sinal seria a melhor decisão, como diria Agostinho. Quem quer saber mais sobre isso aí, leia o meu livro A Coruscância, onde tem um capítulo que eu trato desse assunto, se chama A Melhor Geração. A Melhor Geração. Lá tem umas 3 ou 4 páginas só de citações, desde a Bíblia até a patrística, até a filosofia moderna, falando contra o Pacto Ouroboros. Tá? Quem quiser, eu recomendo, que eu fiz uma seleção realmente de arrebentar ali. Ali é de arrebentar. Ali é assim. Aqui eu vou te falar a verdade. Eu tenho poucas pessoas que estão me assistindo, que estão me acompanhando. Eu estou plenamente satisfeito com isso e sei que as coisas são assim mesmo. Eu estaria estranhando se tivesse o contrário. Um monte de gente vindo aqui. Então é para poucas pessoas mesmo, tudo bem. Né? Mas eu vou te falar, o que tem aqui nos meus livros ou no meu canal, no meu site, você não vai encontrar desse jeito, com esse foco que eu dou aqui, você não vai encontrar em lugar nenhum. Eu até hoje não encontrei. Quando eu acho que eu encontrei, eu tenho uma decepção. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo de um cara, era um professor de línguas, grego, aramaico, hebraico, sei lá o quê, um monte de língua lá, e ele já entendia de vida espiritual e falava do assunto. Eu estava pesquisando sobre o livro de Hebreus, né? Que eu acho um livro meio esquisito, outras pessoas também acham. E eu assisti umas 2 explicações dele lá, breves, de 15, 20 minutos cada. Ele explicando por que o livro de Hebreus não é de Paulo, é um livro que talvez não devesse nem estar na Bíblia. Ele deu as razões lá, explicou tudo bonitinho. Bem legal, curti, gostei, falei, nossa, eu fiquei animado mesmo, Deus sabe, Deus testemunha. Eu estava feliz, assim, alegre de falar, nossa, olha só, parece que tem um cara aqui que está na pista das coisas, está investigando também mais ou menos o que eu estou fazendo, e ele está mais avançado do que eu, né? Porque eu sempre penso nisso. As minhas ideias, qualquer pessoa pode ter tido essas ideias 500 anos atrás, ou pelo menos 50, a qualquer momento, né? Então, seria muito produtivo eu encontrar pessoas caminhando na mesma direção, né? Para fazer uma colaboração, no mínimo para eu aprender alguma coisa com quem já trilhou um caminho que eu estou tentando trilhar também, né? E aí eu comecei a investigar as outras coisas do pastor, que descobri que ele tinha sido pastor, era ex-pastor de igreja. E aí eu comecei a ver as transmissões mais atuais dele, lives no YouTube, etc. Meu Deus do céu, que decepção. Negando, apostasia geral, apostasia total. Né? Aliás, um tradicionalista poderia dizer para mim, tá vendo? Tá negando o livro de Hebreus, do cânon? Ó, o seu fim, você vai terminar como uma aposta, tá que nem esse cara.
Eu não tenho medo disso, eu não tenho. Achei engraçado e trágico ao mesmo tempo, fiquei meio triste, porque falei, puta merda, né? Tinha tanto potencial, né? E no fim o cara acaba negando a divindade de Jesus e fala um monte de merda. Apostasia total, apostasia total. Tá? Apostasia por quê? É aquele negócio de você jogar a criança fora junto com a água do banho, né? Ele, pelo que eu entendi, eu não sei muito da história desse cara e também ele não é o tema de hoje, mas eu vou falar brevemente aqui para vocês entenderem o que eu acho que aconteceu ali. Pelo que eu entendi da evolução, que eu fui assistindo os vídeos dele e fui entendendo ali uma evolução. Ele começou coerentemente com uma crítica do texto bíblico. Querendo dizer assim, peraí, o Deus pode ser até bom, mas o ser humano não presta. E quem está escrevendo esses livros aqui que a gente está lendo é o ser humano, não é Deus. Deus não está descendo na gráfica, entendeu? E imprimindo ele, o texto que ele quer. Não, é o ser humano que está fazendo o que quer. E eu já sei disso faz tempo já. Mas o cara começou a estudar a fundo a traição humana. E ele descobriu um monte de coisa. Era isso que eu estava maravilhado, porque eu também estou fazendo essas investigações do meu lado. Apesar que eu faço uma investigação mais na linha teológica e filosófica. E ele foi mais numa linha etimológica, dos registros, enfim. Né? E tudo bem. Cada um no seu caminho. Ele investigou e encontrou muita coisa, porque Jesus já falou, quem procura acha. Né? Se você procurar inconsistências, contradições, você vai achar uma porrada. Você vai descobrir que o ser humano mente sobre Deus desde Adão e Eva. O diabo está mentindo e o ser humano está indo atrás, o trouxa. Né? O trouxa do ser humano está indo atrás. E a gente nasceu num mundo em que essa é a realidade já faz milênios já, entendeu? Não há o que fazer a esse respeito. Nós já nascemos num mundo com essa história. Agora, o que você pode fazer é começar a discernir e tal, e buscar com Deus, né, a orientação para sair desse labirinto, enfim, entender a situação. E o cara, eu acho que até certo ponto ele estava indo bem, só que o que aconteceu, acho que ele conviveu tanto com a mentira, descobriu tanta merda, tanto podre, que aí ele entrou naquele problema da igreja de Éfeso, né, a frieza. Ele começou a perder o amor. Ele falou assim, é muita mentira, eu já não sei mais no que eu posso acreditar, então ele começou a perder até mesmo a quentura da fé. E acho que ele perdeu a fé mesmo, porque o testemunho que ele dá hoje é horrível. Né? Enfim, só estou dando um exemplo para vocês de que eu não sei mais do que, porque as minhas digressões estão indo muito longe, tá? Mas enfim. Vocês sabem do que eu estou falando, porque você pode voltar o áudio aí, o vídeo aí e ouvir. Tá bom? As minhas digressões estão ficando cada vez piores, né? Daqui a pouco eu já não vou saber mais do que eu estou falando mesmo. Mas assim, graças a Deus eu tenho o texto aqui para voltar. Então o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, é que ser eunuco espiritualmente, ou seja, não importa o que te levou a esse ponto, mas se você aceita não casar e ter filhos e que isso é um desígnio de Deus para você, você está na melhor linhagem desse pessoal, dos cristãos mais sérios que seguiram a Deus com exclusividade, entendendo que é a exclusividade do amor divino, na verdade é para todos. Então não tem essa de vida monástica. Algumas pessoas praticam o celibato, a castidade, a vida monástica e outras não. Não é assim. Isso aqui não é o jogo da vida, aquele que tem aquele tabuleiro, né, que você joga os dados lá, a roletinha, né, e sai andando com o seu carrinho e bota os pininhos, né? Eu não sei se existe ainda esse jogo hoje em dia. Tem um carrinho e você bota os pininhos, bota o pininho da sua mulher, dos seus filhos, vai andando, aí vai acontecendo as coisas. Não é assim. Não é assim. Tá? É uma coisa universal. Então, a relação exclusiva com Deus, ela é universalmente boa para todos os seres humanos, embora a maioria pareça que tem medo disso. É só isso. Um eunuco, afinal, é alguém liberado da participação na perpetuação carnal do pacto Ouroboros, que é o veículo da manutenção do poder da antiga serpente sobre este mundo. Então não é pouca coisa. Tá? O eunuco ele está numa situação muito privilegiada, porque ele não precisa participar do esquema do pacto Ouroboros para ganhar discernimento a respeito. Porque muitos seres humanos precisam passar pelo mal para entender o que é o mal. Né? E tem pessoas que não precisam, graças a Deus. Obviamente, não casar e não ter filhos não são fatos que constituem uma virtude por si mesmos. Já expliquei isso 500 mil vezes. Mas é sempre bom lembrar. Né? Não tem nada a ver. Tá? Já que a participação no Pacto Ouroboros é sempre uma adesão espiritual a uma traição contra o amor de Deus, sob quaisquer formas. Já dei até em outra oportunidade o exemplo de um padre ou pastor que recomenda e celebra tanto o casamento quanto a reprodução, e que assim, mesmo sendo solteiro, participa com grande profundidade no Pacto Ouroboros
atuando como o bispo no sistema da besta. Então não tem a ver com, eu sou bom porque eu não casei e não tenho filhos. Não, não, não. Lembrem-se a diferença entre essência e acidente. O eunuco é alguém convidado a uma libertação espiritual maior. Acidentalmente convidado pela circunstância de não casar e não ter filhos. Essencialmente, ele se torna alguém liberado da participação no mal do Pacto Ouroboros se ele realiza a intenção divina por trás dessa eleição. Ou seja, por trás dessa providência que levou ele a essa situação. Dá para entender? Ser eunuco não constitui virtude automática. Ou seja, o eunuco da carne, né? O eunuco no sentido acidental. Mas facilita o caminho para quem busca o amor de Deus, e por isso fiz alusão a um fardo mais leve ainda àqueles que decidirem viver na aceitação desse fato por motivos exclusivamente espirituais. Então Jesus já chama todos a um fardo mais leve, para abandonar a mentira da religião, a escravidão da religião. Jesus veio para isso, não sei se você percebeu, mas essa é a principal coisa. Tem uma mentira ancestral que vem lá do passado, Adão e Eva, homem das cavernas, o que você quiser chamar, uma traição que vem desde lá de trás, mentira, 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 e Jesus vem falar, é tudo mentira, eu estou aqui para dizer para vocês que Deus não é esse aí que está pegando o lugar de Deus, ele está mentindo para vocês, esse é o diabo, está fingindo que é Deus, mas não é, o Deus verdadeiro é o Pai de vocês, e ele ama vocês incondicionalmente, e eu estou aqui para provar isso, quer ver? E ele fez tudo o que ele fez, inclusive a morte na cruz e a ressurreição, que é o principal. Tá? Isso já é uma libertação, já é a vida cristã, já é o evangelho, uma boa notícia. O eunuco, que essencialmente se liga pela sua circunstância de ser eunuco ao amor de Deus, decidindo que isso é um desígnio divino, uma providência divina, ele avança mais ainda, porque ele tem um fardo mais leve ainda. Ele precisa participar menos da traição para decidir seguir a Deus. É mais fácil, dá para entender? Temos evidências escriturais da preferência divina pela renúncia às obras da carne, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vejamos uma referência do Antigo Testamento. Livro de Isaías, capítulo 56, de 4 a 5. Aqui tem uma diferença, tá? Eu faço algumas adaptações de linguagem, por exemplo, começa assim, né? Aos eunucos que viverem na minha presença. Como é que está escrito aí, talvez, na sua Bíblia? Provavelmente está escrito assim, aos eunucos que obedecem aos meus sábados. Obedecem, ou cumprem, ou vivem os meus sábados, alguma coisa assim. Gente, sábado, o que é? Sábado é a vida na presença de Deus. A função do sábado é essa. Tá certo? E é isto que significa. Então, por isso, para não confundir, para trazer coisas de um passado antediluviano que não faz sentido, eu vim aqui e fiz uma adaptação livre, que eu assumo, não tem problema nenhum, porque o sentido espiritual é este. Tá? Aos eunucos que viverem na minha presença, que escolherem o que me é agradável e se afeiçoarem à minha aliança, eu darei na minha casa e dentro das minhas muralhas um monumento e um nome de maior valor que filhos e filhas. Eu lhes darei um nome que jamais perecerá. Um nome que jamais perecerá. Livro de Isaías, capítulo 56, versos 4 e 5. Tá? Então olha que interessante, ele fala que o eunuco ele pode se afeiçoar à aliança de Deus. Você entende como crescer e multiplicar não é na carne? Não pode ser. Como é que Deus pode dar um mandamento e falar que um eunuco pode se ligar à aliança de Deus e ter um nome de maior valor que filhos e filhas? Um nome que jamais perecerá. Tá? Deu para entender? Então as pessoas, como Deus diz, né, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, entre as coisas que eu estou fazendo aqui, eu estou querendo também trazer mais conhecimento para vocês. Não são apenas, né, somente especulações que eu faço, mas eu também tenho uma base, que às vezes a base eu não coloco tanto. Né? Citações eu gosto de fazer de forma muito cirúrgica. Tá? Eu gosto de citações matadoras, entendeu? Matadoras. Não para fazer um case, entendeu? Não como se diz em inglês, né? Não é punchline. Para mim, citação não é punchline. É para matar. Tem que ser matador, entendeu? Então eu não uso tanto, mas quando eu uso é para matar. Tá? E tem uma citação também do Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 19, de 10 a 14. Diz assim, ó. Seus discípulos disseram-lhe,
Se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Olha só que interessante, qual que é o contexto aqui, né? O que vem antes? Jesus fala para os caras é o seguinte, se você é casado com uma mulher e você olha para a bunda da vizinha, lógico, Jesus não usou essas palavras que eu estou usando, né? Mas o sentido é esse, você é casado com uma mulher, se olha para a bunda da vizinha e já pensa em comer a vizinha. Mesmo que você não faça nada, você já está praticando adultério no seu coração. O que Jesus está ensinando? Que a realidade espiritual é diante de Deus, não é diante dos homens. Então, se você sai com a vizinha e come a vizinha, é lógico que você está traindo a sua mulher de fato. Né? Você é casado com a sua mulher, você não deveria fazer aquilo. Então, isto é um pecado contra o casamento, a santidade do casamento, da sua mulher, blá blá blá. Tá? O que eu quero dizer blá 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 não quer dizer que não tem importância, mas tem muito menos importância do que você vive diante de Deus. É isso que Jesus está falando. Jesus é vida espiritual, gente. Tá? Jesus é vida espiritual. Vamos sair da bagunça da humanidade. Tá? Das aparências. Jesus está falando o seguinte, gente, vocês estão vivendo diante do Pai. 24 horas por dia. 24 horas por dia. Então vocês estão preocupados com adultério? Vocês acham que vocês são santos porque você não comeu a vizinha? Você já pensou em comer. Você já pensou em trair a sua mulher. E para Deus, no seu coração, essa já é uma realidade. Mesmo que você não vá lá e faça, para Deus você já fez no seu coração. E aí os discípulos ficam chocados, né? Fala assim, porra, mas se essa é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Isso é uma frase interessantíssima, né? Se tal é a condição do homem a respeito da mulher. Ou seja, é uma diferenciação, é isso que Jesus está trazendo, né? É uma diferenciação do modo como Adão olhou para Eva. Como mulher, como esposa, não como irmã. Tá para entender? Então Jesus vai trazer o esclarecimento. E o pessoal fala, pô, se é assim, então é melhor não se casar. E aí respondeu Jesus, nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aqueles a quem foi dado compreender. Então ele está falando o seguinte, tem gente que vai achar isso aqui escandaloso. Por quê? Porque Deus não explicou para essa pessoa. E por que Deus não explicou? Por que não foi dado compreender? Porque a pessoa não quer compreender. Você entendeu? Ela está amarrada na tradição. Ela não quer aprender do Espírito Santo. Ela quer saber de repetir aquela merda que ela ouviu na igreja, na sinagoga, na sei lá que bosta de tempo que ela vai. Então a pessoa não quer o esclarecimento do Espírito Santo, se fecha e não compreende. Nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aqueles a quem foi dado compreender. Porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães, há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmos se fizeram assim por amor ao reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Quem puder compreender, compreenda. Então Jesus está falando justamente da diferença que existe entre o seu eunuco de forma acidental e de forma essencial. O que importa, obviamente, é o essencial, ou seja, por amor ao reino dos céus. Mas uma pessoa feita eunuco de forma acidental por outras razões pode escolher o reino dos céus, porque qualquer um pode escolher o reino dos céus. Por amor ao reino dos céus, você pode se tornar um eunuco de forma essencial. E isso é muito bom. Quem puder compreender, compreenda. Foram-lhe então apresentadas algumas criancinhas. Aqui tem gente que já separa e acha que não tem mais nada a ver, que é outro tópico, mas é o mesmo. É o mesmo. Vamos entrar na profundidade do negócio aqui, ó. Foram-lhe então apresentadas algumas criancinhas para que pusesse as mãos sobre elas e orasse por elas. Os discípulos, porém, as afastavam. Disse-lhes Jesus: Deixai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. O reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Ou seja, em outras Bíblias está escrito até melhor, né? Essa tradução aqui eu trouxe da internet porque eu estava sem a minha Bíblia em papel, que é a Bíblia de Jerusalém, que acho que é a melhor que tem em português. Essa aqui eu trouxe de uma Bíblia online. Acho que na Bíblia de Jerusalém, se eu não me engano, está escrito assim. Porque o reino dos céus é para aqueles que são como as crianças, alguma coisa assim. Tá? O que Jesus está querendo dizer? Que a inocência de uma criança é um modelo de vida espiritual. Porque a criança ela não olha para outra como um esposo olha para a mulher.
no sentido de possessão, de ter poder. Eu vou ser o seu esposo, você vai ser minha mulher, carne da minha carne, finalmente. Vamos casar, vamos trepar, vamos ter filho. Essa é a perda da inocência. É justamente o que aconteceu. O pecado original, Jardim do Éden, é tudo a mesma coisa. Todos os símbolos apontam para a mesma coisa. Você, como adulto, você pode ser eunuco por amor ao reino dos céus, se assemelhando a uma criança, olhando os outros como irmãos e irmãs, não como instrumentos do seu poder. Você não precisa casar e não precisa ter filhos. Assim como as crianças não precisam casar e ter filhos para se relacionar com Deus. E na pureza delas, elas entram no reino dos céus. Então, o que leva ao reino dos céus? A pureza, a inocência. Né? O que é pureza e inocência? Não quer dizer não ser fraco. Não quer dizer ser santo no sentido moralista. Aí, se vocês pensarem assim, vocês estão ferrados. Não tem nada a ver. Eu não sou moralista e eu não estou pregando nenhum moralismo. Eu estou pregando o fim da mentira. Isso que eu estou pregando. É o fim da mentira. Tá? Então, tá aqui. As passagens para ilustrar o que eu estou falando sobre os eunucos. Tá? Então, o eunuco que aceita a sua situação, né, e decide confirmar a sua situação por uma eleição, ou seja, por amor ao reino dos céus, é uma pessoa que quer se aproximar do estado que uma criança tem quando ela está próxima de Deus. Tá bom? Se eu precisasse deixar as coisas ainda mais claras, depois de tudo isso, acho que eu não conseguiria. Quer dizer, tá muito óbvio para mim as coisas. Né? Talvez para algumas pessoas não esteja. Né? E sempre tem gente que quer arrumar problema e arruma. Né? Mas para mim as coisas estão óbvias. O que nos importa é a clareza com tranquilidade e serenidade que se baseia na experiência humana que nós já temos das coisas do mundo e das coisas de Deus. Não é preciso muito misticismo, ao contrário do que alguns possam pensar. Para concluir com pura lógica amparada na confiança plena no amor de Deus, que o homem cria para si todos os seus problemas. O homem cria para si todos os seus problemas e que a nossa salvação consiste na renúncia às nossas mentiras e a uma entrega total ao amparo do Pai. Então não é uma questão moralista. Não é. É a questão de você renunciar à mentira, principalmente na forma de um desejo de um poder, uma ambição desmedida, pretensiosa que você não deveria ter e você mente dizendo que você quer ter e ali você faz merda na sua vida e na vida dos outros. Tá? Ser eunuco não garante nada, mas facilita certamente. E quem se viu nesta condição pelo império de forças maiores pode ter mais confiança ainda de que isto se dá por um recurso extraordinário da misericórdia divina. Tá? Ou seja, se você não inventou isso, esta realidade de não casar e ter filhos, não é uma coisa que você inventou, embora você possa inventar se tiver boas razões por isso, não tem problema. Mas se você não inventou e achou que você caiu numa situação trágica de vida, como alguns desses incels devem achar, por exemplo, que eu citei, dá para fazer exatamente o contrário. Você fala, não, peraí, se eu confio em Deus e no amor dele, então isso aqui é um recurso extraordinário. É uma indicação do amor de Deus na minha vida, tá bom? Enfim, esse foi o tema de hoje. Agradeço a quem tem assistido até aqui e peço que vocês, se tiverem questões, coloquem aí nos comentários do YouTube ou mandem e-mail para mim, tá? Eu vou parar de citar o grupo de WhatsApp, porque a verdade é que o grupo de WhatsApp é fechado, ele é restrito. Né? Tem poucas pessoas e eu quero que continue assim, porque é só para quem me conhece pessoalmente, ou porque é aluno de curso presencial, ou é amigo, próximo, enfim. É uma coisa mais controlada. Tem um grupo do Discord que praticamente não está sendo usado. Eu posso começar a divulgar se mais pessoas quiserem ter uma comunidade, né, para conversar, tipo WhatsApp, mas não é WhatsApp, né? A exposição é menor das pessoas no grupo. Tem um Discord, eu posso colocar depois o link aí se alguém quiser. Eu vou começar a distribuir esse link por aí. Por enquanto, quem tiver perguntas, peço que coloque comentários no YouTube ou mande e-mail, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.